Olá, tudo bem? Eu tava gravando por nada. Eu fiquei falando, acho que uns 10 minutos aqui, acho que um pouco menos, né? Mas serviu para alguma coisa, devia ter um propósito, tudo na vida tem um propósito, até o erro. Vamos lá. Eu tô falando aqui na playlist Poder versus Força. Quem quiser adquirir o livro é da editora Pandora Treinamentos. Vocês já estão acostumados, como que a gente faz aqui, então faço um roteiro e vou comentando. Eu pego as partes principais que eu acho aqui do livro, né? Segundo o meu entendimento, anoto ali, né, para não perder, para não deixar vocês, para não me perder na beleza do caminho e não deixar vocês órfãos aqui do significado do livro. Daí vou explicando. A gente está chegando ao fim, não porque a gente está terminando o livro, mas porque eu peguei tudo que eu considerava mais importante para vocês, para não chover no molhado. Não adianta muitas vezes, tem livro que eu vou de cabo a rabo, porque é tudo muito importante para o conhecimento. O que a gente fez, a energia, quer ver? A dança das energias, por exemplo, só teve um capítulo que eu não abordei, que foi ateniente a centros kardecistas. E por que isso? Porque não é o nosso foco, né? Eu respeito, gosto muito, tanto é que adotei esse livro dos amigos que são kardecistas, que fizeram dentro do centro, porque é uma filosofia fantástica e conversa com muitas áreas, né? Então, eu admiro muito o kardecismo, o espiritualismo em geral, mas aqui nós não temos uma religião específica, a gente aproveita um pouco de cada mundo para expandir a consciência e lógico que quem ouve entende se aquilo tem valor ou não. A minha consideração é de abstrair bem, sabe, os conceitos, ver quando eles se aplicam em várias coisas, se eles ressoam comigo e ressoam entre eles, né? Então, é uma média que eu faço aqui internamente para dizer se é interessante abordar ou não. Esse livro aqui, O Poder versus Força, o que eu não estou abordando, que depois vocês podem pegar, que vai falar de uma forma mais ampla, mas que não vai servir para o propósito do canal, porque o propósito do canal é aprimoramento, é que a gente veja aonde a gente está e a gente consiga, então, a partir daí, dar saltos, né? Então, o que eu preciso corrigir? Imagina que a Terra é uma grande escola, então a gente tendo esse panorama, essa possibilidade, ninguém tem que se envergonhar de nada. A gente tem tanta gente que tem aquela coisa assim de, eu não posso errar. Errar é necessário. Por quê? Porque só assim a gente aprende, né? E ninguém aqui é melhor que ninguém. A gente acerta aqui, erra acolá, tem que dar risada do erro, sabe? Sacode a poeira, segue em frente, vê o que a gente pode mudar, pega aquela programação que não tá legal, vamos reprogramar sozinho ou com a minha ajuda ou de outro profissional, mas tem que continuar andando. E quando a gente tem um mapa, a gente fala, então não sou só eu. Tem outras pessoas que erram igual aqui, né? Aqui é fácil de errar. Por quê? Porque o que ele fala aqui nesse livro, não só nesse livro como em outros, do trabalho dele inteiro, é que na verdade a gente tem campos de energia. Então, cada nível que você tá, você tem um campo, você tem uma força correlata, aliás, o poder que ele fala, né? O poder que é daquele, ou poder negativo ou positivo, né? Mas forças negativas ou positivas, que são os atratores, que ele chama, e aí a gente tem uma grande influência naquele meio que a gente está, quando a gente dá saltos evolutivos, a gente vai para outros meios que são mais benéficos, que vai proporcionar maior bem para a gente e para o meio, porque a gente vai dar em retribuição. Quando a gente está muito lá embaixo, a gente pode não dar em retribuição, mas ao mesmo tempo, se a gente vai subindo e a gente ainda não atingiu certo patamar, a gente pelo menos deixa de incomodar um pouco ou de fazer a coisa errada, né? Por estar subindo de patamares, por uma compreensão mais elevada, por níveis de consciência mais elevados. Então isso aqui é uma grande escola, não é para ficar competindo com o amiguinho, é para competir sempre conosco, né? A gente, assim, simplesmente olha pra gente e tá sempre vindo, puxa, onde que eu posso chegar, né? Da onde que eu saí? Nunca eu vim, pouco eu vou. É mais ou menos isso aqui, tá bom? E o que a gente está fazendo, que a gente fez no encontro passado, para quem não assistiu aquela aula, isso aqui é do David Hawkins, né? Já falei no início, mas repetindo. Então, aquela tabela que não foi ele que fez, eu acho que ele aprimorou essa tabela, mas ela é antiquíssima dos níveis de consciência, que vai dando. O que ele fez foi colocar, numerar isso daqui e poder você ter uma noção, fazendo testes que vão te demonstrar se você está em X, Y, Z. E é uma média do teu comportamento. Então, não se assuste se você, por exemplo, eu tô em 450, mas tem coisas que parece que eu tô bem aquém, tem coisas que parece até que eu tô além, né? Aquilo foi uma média. Então, aonde eu tô aquém, eu vou melhorar, me esforçar para poder subir, né? E aonde eu tô lá em cima, eu não vou descer, não. Vou me parabenizar, ficar feliz para continuar subindo. Então é isso, gente, ó.
Vamos lá. A gente estava falando aqui. Só peraí que eu não finalizei isso, né? Eu falei só isso, mas só que não. Não, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: que entre hoje e sexta-feira eu pretendo terminar, né? Mais tardar no começo da semana que vem, mas vamos ver se a gente consegue. Porque o que a gente está fazendo é analisar número por número do que aparece aqui dessa tabela dele sobre os níveis de consciência, tá? Então eu leio e analiso aqui com vocês. Isso é um mapa riquíssimo também, essas aulas eu considero deveras importante e a gente então finaliza essa playlist na sexta ou na segunda, tá? Vamos ver, vamos ver. Agora a gente vai, sem mais delongas, né? E a gente vai se concentrar aqui. A gente estava falando sobre a culpa, a gente parou na culpa, que era o número 30, lembra? Foi o primeiro número que a gente começou, então acho mais do que ideal voltar para ele para dar uma passada aqui. Utilização para manipulação e punição. O que é isso? A culpa, ela é muito utilizada nessas religiões dogmáticas, em que você quer explorar essas pessoas e faz isso pela culpa. Também em relacionamentos, né? Entre uma pessoa e outra, em que a pessoa às vezes dá uma de coitada, faz o outro se sentir culpado para poder manipular e fazer o que ela quer. O que é a questão da punição? Então ele fala assim, ó, a projeção em terceiros para puni-los por culpa inconsciente mal resolvida. O que é isso? Todas as emoções, lembra da diferença entre emoção e sentimento? Sentimento é quando você trabalha uma emoção e você dá racionalidade e coloca ela de forma, o sentimento de forma que seja benéfico a você e ao outro, né? Então isso virou um sentimento. Tem uma racionalidade, tem uma intenção diferente da pura emoção. Porque a emoção ela pode ser boa ou ruim, mas se ela não for domesticada, se ela não for trabalhada, ela vai ser complicada para você e para quem te cerca, né? Até aquilo que a gente chama amor, que muitas vezes não é, apesar de ter essa palavra, é porque eu amo a pessoa. Não, porque eu amo a pessoa porque eu tive um ataque de ciúmes, porque eu amo a pessoa, eu tive uma excitação muito grande e eu comecei a chorar e eu fiz um escândalo. Então isso é desespero, ansiedade, apego, né? Depois a primeira coisa, os ciúmes não tem nada a ver, tem a ver com posse, com orgulho, com insegurança. Então vamos dar o nome aos bois. No número 500, que vocês vão ver que é o amor, então a gente vai desmistificar também essa questão do que chamam amor, né? Tem até alguma música que parece que fala isso. Então a culpa aqui, toda emoção, né, que a gente estava para explicar esse trechinho para vocês, ela tem que ser domesticada, ela tem que ser analisada. Aí você fala, mas eu vou ficar vivendo assim, Carla, o tempo todo? Bom, depende de como você quer viver. Se você acha que viver emocionado, sem entender que emoções brotam de você e ser por elas, por essas emoções dominado, então tá tudo certo. Mas se você entende que você quer continuar tendo emoção, porque você é um ser humano e é gostoso ter emoção, mas você quer ver qual o teor delas e quer ver quais precisam de trabalho, então é interessante que você conheça um pouquinho, né? O nível que você se encontra, o que mais se repete na sua vida e o que é aquilo. Todas as emoções, elas que você tem, que são muito intensas, elas vão pro inconsciente. Porque se é um padrão, né? Então todas, opa, o cachorro latiu, não sei se foi para vocês aqui, mas enfim. Aquelas emoções que são muito fortes e perturbadoras, que geralmente você tem, algo como um trauma que foi mal resolvido, ela vai irromper. Quando menos espera, ela vai estar lá. Aí você fala, putz grila, eu não vou me livrar dela, achei que não tivesse me livrado, porque não lembrava, Carla, estou conversando com você e não sei. Observe-se, veja, conforme a gente for falando aqui, essas emoções que se repetem. Isso são coisas para serem trabalhadas. Com a hipnose a gente trabalha muito isso, porque a gente vai na raiz do problema de coisas que você nem lembra que tinha, né? Ou até você pode ter uma imaginação, ai, puxa, Carla, aconteceu tal coisa na minha idade, em tal idade, a gente vai verificar se é isso ou se está totalmente obliterada. E aí a gente vai trabalhar no inconsciente, porque inconsciente você só trabalha de forma certa, por regressão e com as técnicas adequadas, você não trabalha de qualquer jeito, tá? Mas voltando aqui, então essas emoções que rompem é porque elas foram guardadas ali, elas foram registradas, é o teu programa interior que você não resolveu. E aí o que acontece? A pessoa que tem uma culpa muito forte e ela não conseguiu trabalhar,
O espírito não tem a diferenciação que o ego tem. Então, nós temos a impressão de sermos separados, e verdadeiramente na terceira dimensão nós somos, né? A gente é um ponto de referência com o histórico que deu um colorido. E lógico, a gente tem a nossa individualidade, não estou negando que a gente tenha, mas no nível espiritual a gente está muito mais ligado do que gostaria. E aí, quando eu tenho certas emoções que não foram trabalhadas, eu vou projetar no outro. Eu vou ver no outro, como se aquilo eu não consigo ver em mim, mas eu consigo ver no outro. E me dá fúria, me dá raiva. Por que me incomoda muito? Porque eu quero resolver aquilo. Só que eu não sei. É como se fosse um bug no sistema. Eu tô projetando no outro, eu tô achando que o outro é um vilão, porque é por alguma coisa que eu não consegui resolver em mim. E eu posso ter ataques de fúria contra essa pessoa, que chega até a querer matar ela. E isso são casos extremos, tá? Então, não estou falando que vocês sentem isso usualmente. Vocês podem ter muita raiva, porque você está projetando. Senão, você seria indiferente. Vocês vão ver um nível aqui, você pode até entender que é errado, mas você não entra nesse drama, nessa dança. Ah, puxa, isso é errado, né? Mas tudo bem, a pessoa está num outro nível de compreensão, de entendimento, por isso age assim. Mas você se envolver com aquele sentimentalismo todo que te dá uma raiva muito grande, é porque algo em você está mal resolvido, né? Então você tem alguma coisa relacionada com a culpa de algo que aconteceu. E isso é completamente perigoso, né? Rituais públicos de assassinato de pessoas e animais, né? Então fala assim de sociedades, por exemplo, que comunidades inteiras, imagina que foram bem reprimidas pela igreja, o sexo é pecaminoso, né? Algumas comunidades pequenas, hoje está tudo mudado e para o extremo oposto, que também é complicado, mas enfim, imagina aquela culpa e pessoas que de repente são muito exploradas por isso e vem alguém fazendo alguma coisa que elas sentem o desejo de fazer, e aí elas vão simplesmente ter ataques de fúria, podem ter essa coisa de, quando você vê, por exemplo, religiões terríveis, que são fanáticas, o fanatismo religioso, que eles querem exterminar, que eles querem matar, né? Os outros, eles querem vir para a América, né? Para a América inteira, que eu digo, não só Estados Unidos, mas Brasil e América do Sul, América Central, América do Norte, né? Para a América como um todo, e aí Ocidente, né? E aí eles invadiram o Ocidente de forma proposital, então me perdoem quem achar que não, mas houve toda uma geoengenharia ali, né? Porque as coisas que acontecem não são tão acaso como a gente gostaria. Então tem sim as pessoas que sofrem, não sou contra imigrante, né, de jeito nenhum, mas o problema é o público, que muitas vezes foram jovens extremistas que vieram antes, né? Então há que se separar quem é A, quem é B. E isso foi desenhado para ser assim. E a gente está vendo muito problema surgir disso agora. Por quê? Porque eles querem exterminar quem vive diferente. Eles são pecadores e eles devem morrer. Então aquela liberdade toda que a gente alcançou acaba ficando ameaçada, né? Por quê? Porque a culpa faz eles agirem assim. Então a gente entende que isso é nível de consciência, mas a gente não vai concordar. Mas a gente também tem que entender de onde as coisas vêm. A gente está vendo uma história macro aqui, né? Será que eu tenho algo assim dentro de mim? Será que eu tenho uma culpa que causa problema? Eu estou fazendo uma análise mega, depois eu vou para uma análise mini. Aqui nesse livro, conforme vai continuar, vocês vão ver a análise mega, que vai além para entender melhor isso que eu estou dizendo. Mas o importante na gente é ter um pouco de compreensão para entender o inferno ou o paraíso que a gente vive, né? Para ter empatia e possibilidade até de ter tristeza quando alguém faz algo muito ruim, mas ter a compreensão de que aquele ser humano está muito equivocado, ele está doente, ele está totalmente apartado de uma compreensão, ele está no nível ainda muito baixo, né? Então eu não vou bater palmas, lógico, para uma coisa que é errada, equivocada, mas vou entender onde cada qual se encontra. Bom, vamos continuar aqui, a gente vai para a apatia. Tomar só um gole de água. A apatia, ela vai calibrar em 50, tá? Número de 50. Quando você vê aquelas pessoas numa pobreza extrema, diz que elas têm desespero e desesperança, elas estão nesse nível de apatia. O mundo e o futuro são sombrios. Então, às vezes a pessoa não está vivendo essa pobreza, mas porque ela pode ter mudado também, né? Ela pode ter calibrado, de repente ela tinha, assim, alguma coisa muito lá embaixo, de uma vibração muito baixa, e aí ela continua projetando aquilo, né? Ela vê o mundo e o futuro horroríveis, né? Horroroso com horrível. Aí você fala, ai, Carla, mas a gente tá acontecendo um monte de coisa. Verdade, eu concordo. Só que a gente pode, vocês vão ver que dependendo do nível que a gente tá, a gente vê tudo e abraça. Fala, bom,
que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou usar como lição, como trampolim para que eu possa ir para níveis mais elevados de consciência, ou eu vou ficar lá embaixo, né? Eu vou ficar ali porque eu não tenho energia para subir, porque eu não tenho uma visão que me permite enxergar um alcance maior, né? Mas então vamos lá. Estado de desamparo. A pessoa se sente desamparada com um mundo horrível, um mundo, né? Faltam recursos, mas também energia para utilizar os recursos que podem estar disponíveis. Então, normalmente, você vai ver que essas pessoas não têm recursos e os que têm, elas não conseguem porque não têm energia. Eles falam, gente, por que aquela pessoa não vai? Porque ela está no nível de energia muito baixinho, muito pequenininho. Esse é o nível do sem-teto, pessoas abandonadas da sociedade. Então, quando você vê certas pessoas, como tirá-los dali? Não sei, né? De repente, um assistente social que tem uma amorosidade muito grande e tem um entendimento, uma compreensão de como fazer, um jeito para lidar. Ou então, Madre Teresa de Calcutá diz que ela ia para lugares que as pessoas não conseguiam ir, né? E tinha aquela energia, aquela força para poder puxar para cima. E todos nós deveríamos, mas cada um tem uma vocação e uma possibilidade, né? E tem o que o coração chama e uma possibilidade que está pronto para fazer aquilo. O ideal que todos tivéssemos, né? Para que a gente fizesse o maior número de coisas possível por quem não está. Mas a gente vai chegando lá, cada qual faz aquilo que lhe é possível. Que mais aqui? Pessoas em apatia se sentem como uma carga para as outras pessoas ao seu redor. Então, por que isso? Porque elas precisam das outras pessoas e elas sabem que elas são um peso, porque as outras pessoas têm a vida delas e muitas vezes estão lutando, porque também não estão no nível super alto, estão lutando para fazer o seu, né? E tem aquela que não vai, aquela que está empacada. Você tentou muitas vezes e não conseguiu tirá-la de lá, então não é fácil lidar, gente. É difícil mesmo. Apatia é o nível de abandono da esperança e poucos realmente têm coragem para olhar isso de frente, porque a energia, quanto menor a energia, mais densa e mais complicada para que a gente olhe para ela, porque parece que ela vai te puxar, ela vai te sugar. Quando você está perto, as pessoas sugam energia, mas não é maldade, é porque assim, existe um mecanismo mesmo que a gente, né, do alto recebe, você faz circular uma energia boa quando você tem comportamentos bons. A gente já viu isso na dança das energias. Você não viu? Vai lá, que é fantástico, aquela playlist é muito boa. E o que faz? Quando você tem hábitos bons, né, que você tem um sono adequado, quando você cuidando do teu corpo, então, com alimento adequado, que você não sobrecarrega, você não usa drogas nem listas nem ilícitas, você dorme de forma boa, você se relaciona bem com quem te cerca, não fica criando dilema e sai de uma forma mais adequada possível do dilema que os outros criam para você. Então, quando você sabe viver, você vai estar em meio à natureza, sabe ter gratidão às coisas que acontecem, sabe se relacionar bem com os outros. Quando você tem a melhor maneira de fazer essa troca boa e positiva, né? Mantém essa sua energia boa. Então, você quando chega perto de alguém que está nesse nível muito baixinho, existe tipo é natural nosso que a gente doe para quem está precisando, né? E nisso que você está doando, quem doa recebe também, né? Do alto, é reposto. Mas quando, muitas vezes, essa pessoa que está em apatia, nesse nível que é o número 50, ela não vai conseguir repor para você, porque ela só é receptora, ela não é doadora. Então, você tem que doar um pouco, depois você sai e vai fazer as coisas para poder ficar bem de novo. Mas você tem uma baixa por um instante, por um tempo. Então, você sempre tem que ter esse equilíbrio de saber como fazer. E não é muito fácil e é desgastante, porque você está perto, você está só doando, tipo, sendo sugado, né? Então, tá tudo bem, mas é necessário saber fazer essa reposição. E como a gente ainda está em aprendizado, é muito difícil muitas vezes. Mas vamos continuar aqui, porque senão a gente não acaba. Tristeza, mas também não precisa correr, né, gente? É melhor que a gente faça mais vídeos e bem explicados do que a gente passe correndo. Vamos lá. Tristeza é número 75. Níveis de lamentação crônica, luto e remorso sobre o passado. Nível dos perdedores, antes de vir aqui, é o seguinte: tristeza todo mundo já sentiu, vai sentir de novo, né? É inevitável que todas as emoções a gente tenha, tá? A questão é que tudo isso aqui quando ele fala é crônico, é porque eu vou anotando conforme ele falou, mas por isso que tem a explicação. Porque nesse nível é quando algo é crônico, quando uma tristeza é crônica. Porque apesar de as emoções serem parte integrante da nossa vida, uma coisa é você passar por ela e deixar ela aí, você trabalhar essa emoção. A outra coisa é ela ser crônica. Então, um luto que nunca termina, uma pessoa que não aceita a morte de
alguém e fica empacada ali, né? Ou então uma alimentação crônica, ela acha que a vida é um pesadelo e ela tá naquele nível, porque ela sempre fica se queixando. O queixoso, né? Quando você reclama, você tá clamando algo de novo e aquilo que é crônico vira uma constante. E se você tá na constante, então você tá naquela frequência vibracional e você tá muito baixinho e outras coisas você não consegue. Remorso sobre o passado, então coisas que você fica ali mastigando, que você não se conforma de ter feito certas coisas. Mas pense, e isso te causa tristeza. Pensa que você não pode mudar o passado. Tem uma frase até de Chico Xavier que é maravilhosa. Ninguém pode mudar o passado, mas pode fazer daqui para frente, né? Construir um novo. Talvez eu vou falar errado. O que ele quer dizer, né? Se eu tentar falar igualzinho, eu não vou lembrar. Mas ele quer dizer que você pode construir um novo futuro, que daí vai ser um passado melhor, né? Então você não pode mudar o que está lá atrás, mas você pode construir um novo da forma que você já tem um aprendizado para fazer. Então, por exemplo, ai, Carla, mas aqui eu prejudiquei essas pessoas. Tá bom, vê o que você pode fazer por elas. Ah, mas elas nem querem conviver comigo. Você olha para frente, pega outras pessoas que você possa fazer o bem que você deveria ter feito para essas que passaram, né? Então vai ser transformar o karma em dharma, vai ser transformar a partir de um aprendizado teu em atos necessários para aquele outro que não tem quem o faça, né? Então é isso. Que mais aqui? Esse nível de tristeza é dos perdedores habituais e jogadores crônicos, que aceitam a derrota como parte do seu estilo de vida. Esses geralmente perdem tudo: família, dinheiro, amigos e oportunidades. Então, veja que essas pessoas que têm vício, né, que elas estão jogando sempre, então elas se acostumaram com uma vida que é bem para lá de desejável. Elas têm aqueles momentos de prazer, mas elas acostumaram a ir perdendo uma coisa ou outra. Muitas pessoas, eu tinha um namorado tempos atrás, muito tempo, que ele trabalhava, é psicólogo, trabalhava em São Paulo com pessoas em situação de rua. E aí ele dizia que muita gente tinha tido tudo, né? Eram empresários, pessoas muito ricas, não todas, lógico, eram muito ricas, mas assim, ele conhecia muitas situações que eram bizarras, porque havia entre eles muitas pessoas que perdiam as coisas pelo vício, né? Então o vício é uma possibilidade de você perder tudo que você tem, se não for tratado, né? Então você tem um vício, cuidado, porque ou você se livra do vício, ou o vício vai se livrando de tudo que você gosta, né? Então é isso. Grandes perdas no início da vida tornam o indivíduo vulnerável à aceitação passiva da tristeza. Então imagina que na primeira infância, imagina que você perdeu grandes perdas, coisas assim que eram muito importantes. Então você acha que a tristeza é uma constante porque você não tinha como enxergar diferente, porque é como se você fosse tirado o teu teto, o teu chão, né? A tua possibilidade, aquela muleta necessária, porque eram pessoas que estavam ali de uma forma importante contribuindo para você. Você não era adulto ainda que podia se virar de forma, né, solitária. Se bem que solitária é complicado que as pessoas se virem. A gente vive em comunidades, né? Seja o grau que for e pela idade que é. Então a pessoa vê esse sentimento, né, em todo lugar. Então uma pessoa que ela experimentou essa tristeza grande lá no início, de repente ela está entendendo isso, está presente em toda a situação, está generalizando, né? Então existe uma generalização, como se a perda da pessoa amada fosse a perda do próprio amor. Olha que triste isso. Quantas pessoas ficam num desespero muito grande quando elas perdem o ser amado, né? Então é como se o amor dentro delas fosse perdido. É lógico que você pode dizer, não, mas relações... A pessoa que já tem uma experiência com relacionamento amoroso, por exemplo, ela entende isso. Ela sabe que perder um namorado pode ser uma coisa que vai te causar muita tristeza, mas que você pode encontrar outra pessoa, né? E se você não encontrar outra pessoa amorosamente considerando, você não quiser, você pode doar esse amor de outras formas para as pessoas, né? Como, sei lá, quantas formas não existem de praticar o amor em si, mas além do amor romântico, né? Mas relações mais próximas, como um filho, acho que são as piores perdas, né? São bastante deveras complicadas. E aí que entra também a necessidade de fazer algo maior. Quanto maior a dor, maior a necessidade de se dar um passo para que a tristeza vire combustível, né, que ela sofra uma alteração. Ela não vai virar combustível por si só. Talvez a raiva, né, que você tem que ir em patamares mais elevados para que você consiga fazer essas mudanças.
né? Mas que se ajude o máximo de mães possíveis que sofreram a perda como você, para que você busque a alegria que sirva para os outros, porque é um propósito só voltado para você, às vezes ele é muito pequeno. Quando você abarca mais pessoas, é que cresce essa energia também de forma compatível, e aquilo que você vai usar para sarar o outro te cura primeiro, né? Então essa é a beleza da vida, da gente sair do que está em si mesmado para conseguir ir para o outro, né? Se doar. O que mais a gente tem aqui? Nesse nível, quando você está só na tristeza, tais perdas emocionais podem desencadear depressão séria ou morte. Então, exige cuidado, né? Para você sair primeiro desse nível para o outro, exige certos cuidados. De repente, tratar mesmo isso sendo comigo, em casos pontuais traumáticos. Eu acho que até uma coisa combinada, de repente, fazendo sim sessões comigo, mas dependendo do que for, ter um acompanhamento também com o psicólogo para que seja uma coisa habitual, porque são tratamentos bem diferentes e complementares. Muitas vezes só a hipnose quanto o healing resolvem, mas se precisar, né, então você vai tratar também com o psicólogo. A tristeza ainda é melhor que a apatia, porque é uma reação, né? Então você tá triste, você chora. E até tem uma coisa que ele fala, que assim, pessoas que pararam de comer, porque elas não têm energia, muitas vezes, pelo grau. Não, desculpa, gente, acho que tava na apatia, né? Vamos ver. Não, pior que é verdade mesmo. Desculpa, eu que fiz confusão aqui. Tá falando que a tristeza ainda é melhor que a apatia, porque eu achei que estivesse lá em cima. Porque a apatia, quando a pessoa ela não tem energia, nem às vezes para comer, para se alimentar. Às vezes ela perde tanto vontade de viver que ela quer morrer, ela não vai se matar. Pode até se matar, gente, mas um suicídio indireto, quando ela não quer comer. E aí, o que acontece? Quando a pessoa chora, quando ela sente a tristeza, que era a raiz do problema que estava causando a apatia, ela volta a comer. Então, muitos profissionais comemoram isso, porque fala, bom, então ela saiu de um lugar muito ruim para um melhor. Ainda está num lugar baixo, né? Mas está melhor, está melhorando. Então, pare e pense que todos nós estamos sujeitos a ir por essas emoções. Muitas vezes a gente precisa de cuidado, atenção. Não significa coisa rígida, estou no estado de consciência e não saio dele. É que a gente, quando vai subindo, vai tendo mais competência emocional para conseguir voltar para patamares mais elevados que a gente já esteve, que a gente já conheceu ou que de forma habitual costuma ficar nele. Por quê? Porque um buraco, imagina que todos os estados emocionais são coisas reais. Quando você cava um buraco, quanto mais você cavar, mais difícil fica de você sair dele, né? Chega uma hora que só com ajuda, você não sai mais sozinho. Se for um buraco pequenininho, você sai, você dá uma chacoalhada, tira a poeira, põe as mãos ali e sai do buraco. Por quê? Porque são emoções pontuais. Agora, se você se habituar a ficar ali e você vai cavando, quanto mais você fica, mais você cava embaixo dos seus pés, mais fundo fica, então você sabe que é a hora de ter ajuda profissional, tá bom? Bom, vamos continuar aqui para o medo, número 100. Há muito mais energia disponível nesse nível. O medo do perigo é, na verdade, saudável. Gente, se a gente não tivesse medo, imagina, a gente ia se arriscar o tempo todo. O medo, ele nos paralisa a fazer certas coisas e medir as consequências, então a gente toma as atitudes cabíveis para minorar as condições que vão causar uma situação desastrosa, né? O medo não pode ser paralisante, mas ele, até um ponto sim, né? Quando eu tomo as atitudes corretas, então eu tenho que voltar à racionalidade e substituir por uma emoção mais adequada, mas ele nos é benéfico, né? O medo do perigo, na verdade, é saudável, então por isso. São motivadores de muitas atitudes que fazem o mundo funcionar. Tipo assim, gente, eu tenho medo de passar fome, tenho medo do que está vindo. Bom, então o que eu faço? Eu começo a me preparar, me precaver, porque situações muitas vezes se apresentam como uma verdadeira ameaça para minha segurança alimentar, para minha segurança financeira, né? Então, isso não tá bom, eu tenho que tomar outras atitudes, eu tenho que trabalhar mais ou de uma forma mais adequada, que eu possa ter mais dinheiro, que eu possa beneficiar mais pessoas como contraprestação desse dinheiro que eu necessito, né? Então, por aí vai, né? Assim são alguns exemplos. O medo limita o crescimento da personalidade e leva à inibição. Então, quando o medo, né, é muito forte e você vive nesse nível de consciência, são pessoas que têm aquela tendência a ser muito tímido, a não querer demonstrar o que pensa, a ficar ali retraído numa conchinha, né? Então, isso limita a personalidade.
Quando eu era novinha, eu não sei se é porque eu tinha um pai super protetor, então ele sempre tomava a frente, talvez a educação que eu tive também com os pais, então eu era tímida, eu tinha medo de me expor. E aí, quando eu fui fazer intercâmbio, eu precisava, né? Você não vai conseguir, você não vai passar no processo seletivo para fazer intercâmbio, mas eu queria tanto, e eu já sabia de uma forma intuitiva, que tudo que eu quisesse muito eu ia conseguir. Né? Então eu falava, eu vou, porque eu vou, eu quero e eu consigo. E quantas coisas não foram assim na minha vida? Só que por ser tímida, era a AFS, American Field Service, né? Tinha um processo seletivo que tinha muita criança participando. Criança não, adolescente, né? E eles falaram, ela não vai, ela é desligada, ela é inteligente, mas desligada, não vai passar pela prova de conhecimentos gerais, não vai passar pela prova com psicólogo, que ela tem que lidar bem com assim, conversar com todo mundo, né? E passei em tudo. Passei e fui selecionado na frente de todo mundo, que era um desejo real. Sem medo de ser feliz. E aquilo foi muito importante para mim, porque daí eu aprendi a me comunicar, deixei de ser uma pessoa envergonhada e aquilo tudo ficou para trás. Eu ainda não sou a pessoa que chega e aquela expansiva, porque minha natureza é de estudar, gostar de respeitar o espaço de cada um, mas eu gosto de estar com pessoas também. Então, eu acho que pelo menos aquilo que era maléfico foi embora com isso, né? E para terminar o medo aqui, para terminar esse vídeo também, os oprimidos são incapazes de chegar a um nível mais alto sem ajuda. Então a gente ainda está no medo, né? Então uma pessoa que está sendo oprimida, ela vai, eu não sei, porque as coisas se misturam também, né? Ela tem tanto medo, o medo domina ela, que gera outras coisas, que gera apatia, que gera uma falta de energia muito grande, sem já é energia muito baixinha, né? Quem está no medo de forma crônica, no 100, ela tá sem energia, tá difícil para mudar, né? Esses níveis são complicadíssimos, eles precisam sim de ajuda, de auxílio, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não sei o quanto foi interessante, porque eu considero muito interessante, né? O que eu digo a parte não interessante seria a parte de ver a coisa ruim, né? E falar, puxa, às vezes eu me vejo nisso, eu vejo outras pessoas, mas a boa notícia é que sabendo o que cada um desses níveis significa, a gente não só pode ter empatia pelo coleguinha, como pode ajudar de uma forma que a gente não se prejudique e também nos identificarmos em algum desses níveis, em alguma área da nossa vida, falar, opa, peraí, vou sair disso aí, vou ver como, tá bom? Gostou? Curte, compartilha, ajuda a crescer o canal. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo, que é sexta-feira. Tchau, tchau. Beijo.